Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre correlação entre as criptomoedas e como isso pode salvar o seu portfólio no DeFi. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui num site que é sobre correlação entre criptomoedas, que é o Crypto Correlations, Correlations on Demand. E nesse site aqui você escolhe a sua criptomoeda, escolhe o período, aqui eu coloquei 30 dias, e ele vai mostrar aqui o histórico de preço dessa criptomoeda, no caso eu escolhi Ethereum, e aqui embaixo uma lista de correlações entre as moedas com o Ethereum, no caso. E aqui ele pega os 250 top tokens para aquele dia. Mas por que a correlação entre as criptomoedas ela é importante principalmente para o seu portfólio DeFi de pool de liquidez? Quando você tem uma pool de liquidez com dois tokens que são correlacionados, significa que esse preço aqui, eles estão andando para o mesmo lado. Por exemplo, nesse período aqui em que o Ethereum estava em queda, a outra cripto também estaria em queda. Nesse período aqui em que o Ethereum está subindo, a outra cripto também estaria subindo. O preço delas caminham juntos, equivalentes ali. Não é exatamente o mesmo movimento, mas é um movimento bem próximo. E isso faz com que a sua pool de liquidez permaneça no range por mais tempo, coletando assim taxas de forma mais consistente. Então aqui embaixo a gente tem aqui essa lista de resultados, e aí a gente tem aqui a informação de correlação, né? E aqui ele dá um descritivo, um breve descritivo do que significa essa correlação, que é a similaridade entre dois ativos, onde quando ele está mais próximo de um, significa que ele está andando juntos. Quando ele está mais próximo de -1, significa que os tokens estão andando em sentidos opostos, ou seja, um está subindo, o outro está caindo, ou seja, não tem correlação nenhuma. Então aqui a gente tem essa lista, tá? E a gente vê que o token Ethereum ele é muito correlacionado com tokens de stake Ethereum. Aqui o Ethereum Stake de Dalido, Rapid ST Ethereum, Mantle Restake Ethereum 1, e aqui a gente tem vários. Então, conforme você vai descendo, você tem como ordenar, né? Aqui ele está ordenando da maior correlação para menor. E aí a gente vai vendo aqui que, por exemplo, com a Uniswap ele está aqui 0,93, com a Maker 0,99, com a Aave 0,86. Então vamos pegar a Aave de exemplo, né? Você tem a Aave, ele está dizendo que a Aave ela tem 0,86 de correlação, então imagine o seguinte, você pode entrar, por exemplo, aqui no CoinGecko, né? Você tem a parte gráfica, e aí você procura aqui por Aave, e aí você entra aqui no token da Aave. E aí, entrando aqui no token da Aave, você tem aqui o gráfico da Aave nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, no último mês. Aqui no gráfico da Aave, você tem essa opção aqui de comparar com outro token. Hoje você tem as opções de Bitcoin e Ethereum, então vamos colocar Ethereum aqui. Então aqui a gente passa a ver o gráfico da Aave junto com o gráfico de preço do Ethereum. Então a gente consegue ver como eles caminham de forma aproximada. Aqui, ó, a gente consegue ver o preço de um está caindo, aí o preço começa a subir, o preço começa a cair, aí ele dá essa subidinha, depois eles começam a cair quase que juntos, tá vendo? Lado a lado ali. Então a gente está vendo todo esse movimento aqui acontecendo de forma similar no preço. E agora que um está indo um pouquinho mais para baixo, o outro está começando a querer subir já. Mas a gente vê o Ethereum é a linha roxa e a Aave é a linha azul. Então a gente vê que elas têm uma correlação entre elas, né? Você consegue visualizar isso graficamente também aqui no CoinGecko. Se você quiser colocar o Bitcoin vai ser a linha laranja. E aí você vê que até com Bitcoin eles têm uma certa correlação aqui. E aí você tem também o DeFi Llama Correlation Metrics. Ele tem um menu dele aqui embaixo, tá, de correlação. E aí você adiciona aqui, vai adicionando os tokens. Aqui nesse exemplo eu já adicionei a Aave, e aqui ele está mostrando aqui, ó, Aave Ethereum, Aave 0.9 no gráfico de um mês. Aí aqui tem um ano ou 7 dias. Então você consegue ver isso aqui também. E aí a gente vê que com o Bitcoin ele diz que está 0,55.
aqui com Ethereum 0.9, BNB 0.85 e por aí vai. Então você tem essas ferramentas que você pode avaliar a correlação entre as moedas. E claro que no Matrix Finance, quando você entra na pool de liquidez para analisar, por exemplo, vou exemplificar aqui com a própria Aave, vou filtrar aqui por Aave, tá? Para ele trazer as pools de Aave. E a gente estava falando aqui de Aave com Ethereum. Então se eu entrar aqui na simulação de Aave com Ethereum, a gente vai ver aqui embaixo, a gente tem a informação de correlação, 0.97. Você vê que todas as ferramentas elas estão bem próximas. Da CoinGecko ele não diz exatamente o percentual, né? Mas a do DeFi Lama ele diz que está 0.9, aqui ele diz que está 0.86, o Matrix Finance 0.97 aqui para o período dos 30 dias. E a gente vê aqui, esse gráfico aqui, ele não é o gráfico do preço contra dólar, ele é o gráfico do preço de Ethereum com a Aave. Então a gente vê Ethereum e Aave aqui, ele veio andando de forma bastante lateralizada nesse período, né? Depois deu uma descoladazinha, deu uma lateralizada e deu uma descoladazinha onde a Aave subindo aqui significa que a Aave está se desvalorizando perante o Ethereum, indo para baixo, como a Aave é a segunda moeda, né? Ethereum é a primeira e a Aave é a segunda, significa que a Aave para baixo a Aave está performando melhor, para cima a Aave está performando pior. Aqui a gente tem, por exemplo, Aave com o token da Uni. A gente tem uma correlação de 0,98 aqui, segundo o Matrix Finance, de Aave com o token da Uni. Se a gente vier aqui no DeFi Lama e colocar o token da Uni, pode adicionar o token da Uni aqui, ó. E aí ele vai mostrar Uni com Aave 0,85. Enquanto a Uni com Ethereum está 0,99. E aqui a gente vê Uniswap 0,93 com Ethereum. E aí a gente pode escolher outros tokens aqui, tá? E definir a data. Então essas são algumas ferramentas que você tem para avaliar a correlação entre as moedas. E como eu disse, essa correlação é super importante para manter a sua pool de liquidez dentro da faixa, coletando taxas em ativos bons de preferência de sua escolha, que você teria para hold, com o objetivo de acumular mais ativos de forma consistente, onde a pool fica consistentemente dentro da faixa sem sair tanto. Então você consegue inclusive colocar faixas um pouco mais curtas para esse tipo de pool, com o objetivo até de coletar mais taxas do que se ela tivesse que ter um range largo por conta de uma correlação que não fosse muito boa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos, faça parte da comunidade no Discord, o link está na descrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.